Evangelho de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 9. Pegue a sua Bíblia, seu smartphone. Eu acredito que você deve ter a sua Bíblia aí baixada no seu celular. Tenha sempre. Isso é uma boa prática, porque o celular a gente carrega para todo quanto é lugar, não é verdade? Então quer dizer que você tem a Bíblia lá e você pode acessar ela a qualquer momento. Mateus capítulo 9, o verso 18 a 26. Falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: minha filha acaba de morrer. Vem, impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. E Jesus levantou-se e foi com ele, e também os seus discípulos. Nisso uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto. Pois dizia a si mesmo: se eu somente tocar em seu manto, ficarei curada. E voltando-se Jesus, a viu e disse: ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. E quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, ele disse: saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. E depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão, e ela se levantou, e a notícia deste acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos diante da sua poderosa palavra. Deus, ensina-nos nessa noite, abre o nosso entendimento, o nosso coração. Nós colocamos fé, Senhor, diante da tua poderosa palavra. E eu sei que nós seremos tremendamente abençoados, ó Pai, porque o Senhor está falando conosco. Por isso, Pai, tira tudo aquilo que venha atrapalhar a nossa concentração com a tua palavra, a nossa intimidade com a sua palavra nesse momento, ó Pai, toda incredulidade, tudo aquilo, ó Pai, que venha vir contra, Senhor, o nosso desejo, o desejo do nosso coração de aprender, de se debruçar na tua palavra, possa cair por terra, em nome de Jesus. E nós declaramos mentes, ó Pai, mentes abertas para a tua poderosa palavra, porque nós sabemos que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminhar. Assim nós pedimos em nome de Jesus. Amém? Então, aqui o Evangelho de Mateus, essa é uma passagem tremenda, né? Deus descrevendo aqui, o evangelista escrevendo aqui, descrevendo duas cenas que estão aqui ligadas. Dois acontecimentos, dois grandes milagres de Jesus estão registrados aqui nessa passagem, nesses poucos versículos aqui. A mulher do fluxo de sangue, que por 12 anos ela sofria com a doença, e ela já havia gasto tudo o que tinha com ela, e a ressurreição de uma menina, filha de um líder religioso, chamado Jairo. Você vai ver alguns detalhes, essa mesma passagem está registrada lá em Marcos capítulo 5, Marcos capítulo 5, também vai estar registrada essa passagem, e talvez com alguns detalhes a mais. E lá vai dizer que esse homem religioso chamava-se Jairo. E ele tinha uma filha com cerca de
12 anos. Esse líder religioso, ele era alguém responsável pela ordem do culto ali. Esse dirigente da sinagoga que está registrado aqui, ele era alguém que tinha os cuidados com o edifício ali. E os dois ali foram agraciados. Não conhecemos bem a história desses dois personagens aqui registrados. São pessoas desconhecidas. Nós não sabemos quem eram e nem quem foram após esse milagre que aconteceu, que nós acabamos de ver. Pessoas desconhecidas. Embora fossem pessoas desconhecidas, elas tiveram as suas vidas imortalizadas aqui pelo registro do milagre na vida delas aqui registrada no Evangelho. E ambos têm algo em comum. Elas foram atrás de Jesus. Eles estavam atrás do Mestre. Isso nos ensina algumas coisas aqui realmente importantes para a nossa vida com Deus. Porque, veja bem, muitas pessoas, quando enfrentam algum tipo de dificuldade, alguma luta, acabam se afastando de Deus. É fato que tem pessoas também que recebem a Deus, recebem a bênção do Senhor, são abençoadas, estão prosperando e também acabam, por isso, infelizmente, também se afastando de Deus. Mas o fato aqui que os nossos temores, as nossas lutas, as nossas dificuldades, elas não podem e nem devem nos impedir de se aproximar ainda mais de Deus. Sabe, irmãos, Deus sempre está pronto a nos ajudar em todo e qualquer momento. Amém? Amém? Então, não se distancie jamais de Deus. Porque quantas pessoas nós conhecemos que estavam tão perto do Senhor, estavam envolvidas com as coisas do Senhor, mas por causa de algumas lutas e algumas dificuldades, algumas coisas que aconteceram na vida delas, elas de vez se aproximarem ainda mais de Deus, para que Jesus pudesse ajudá-las nesse momento, elas acabaram esfriando na fé e se afastando de Deus. Então, para viver uma vida com Deus, primeiro, convide Jesus para fazer parte dos seus problemas. O texto diz que ele falava quando um dos dirigentes da sinagoga chegou e ajoelhou-se diante dele e disse: minha filha acaba de morrer. Aí diz: vem e impõe a tua mão sobre ela, e ela viverá. Jairo aqui, um líder religioso, um chefe de uma sinagoga, ele fazia parte do grupo de pessoas que não estavam tão simpatizadas, talvez com a pessoa de Jesus, mas perceba que, em todos os casos, em todo e qualquer caso, sempre vai existir uma exceção. E esse homem aqui, ele nos ensina algumas coisas simples e poderosas. Aprenda a convidar Jesus a fazer parte dos seus problemas. Amém? Aprenda. Convide. Vem, o texto diz, vem Jesus. Vem Jesus e impõe a tua mão sobre ela, diz o texto. Então, eu e você precisamos aprender a convidar Jesus a fazer parte do problema que eu estou enfrentando. Convide o Senhor, lance sobre ele toda a sua ansiedade. 1 Pedro capítulo 5 vai dizer: lance sobre ele
toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Aleluia. Amém? Você crê nessa palavra? Você crê? Há um convite, vem. Então, quando nós convidamos Jesus, vem fazer parte da minha vida, vem fazer parte de tudo que está acontecendo em mim, até mesmo dos problemas. Talvez nós acreditamos que nós sozinhos podemos resolver os problemas. Que Deus, Ele vem, nos abençoa, mas quando tem um problema, Deus não está conosco. Ou então, quando surge algo para mim resolver, eu vou resolver sozinho. Deixa Jesus, deixa que eu vou resolver isso sozinho. Não, nós não podemos resolver as coisas sozinhos. As nossas estratégias, as nossas ideias, sozinho não dá certo. Então, o desafio a você é fazer de Jesus o líder da solução dos seus problemas. Amém? Quantos querem? Jesus à frente, abrindo as portas, resolvendo. Tem coisas a resolver na sua vida? Sim ou não? Só eu tenho. Quem está comigo nessa? Oh, graças a Deus, não estou sozinho nessa caminhada. Irmãos, tem dia que é só pela graça. É só pela graça de Deus, irmãos. Mas eu convido Jesus, vai na frente, vai abrindo, vai resolvendo, porque eu não dou conta. Eu preciso do Senhor. Quando nós convidamos Jesus para fazer parte dos nossos problemas, Ele jamais vai rejeitar. Ele não rejeita esse convite. Você já viu alguma situação que Jesus recusou um pedido de socorro? Uma súplica, como essa que nós lemos? Um apelo desesperado? Jamais! Mas nós precisamos fazer esse convite. Jesus, vem comigo, esteja comigo na minha peleja, na minha caminhada. Venha conosco, Jesus. Você pode repetir comigo e declarar em fé: vem Jesus comigo. Pode dizer isso? Vamos lá? Vem Jesus comigo. Vem Jesus com cada um de nós. Venha conosco, Senhor. Resolva o problema da enfermidade, Jesus. Resolva o problema da epidemia. Venha Jesus conosco, tem misericórdia, vai nos mostrando, vai nos apontando a sua vontade, o seu desejo, vai nos apontando o caminho que eu devo seguir. Esse com certeza é um convite seu para Jesus, que é prontamente aceito por Ele. Você crê? Você crê? Porque quando nós fazemos isso com todo o nosso coração, com toda a nossa fé, sabe, quando a sua fé está assim totalmente dependente dEle, sabe, não dependendo das minhas próprias forças, mas dependente dEle, então essa fé, ela com certeza vai fazer o convite para Jesus ir resolvendo cada situação, cada luta. Vem Jesus fazer parte da minha luta. Jesus, faz parte da minha dor. Faz teu milagre. Jesus com certeza não vai rejeitar o convite de ninguém. Amém? Também para viver uma vida com Deus, tenha um coração que suplica. Se o nosso coração aprender a suplicar ao Senhor por nossas lutas, com certeza Ele não rejeitará jamais o convite. Suplicar, a súplica, o que é a súplica? Ela é um pedido com intensidade. A súplica é um pedido com insistência. Intensidade e insistência. A sua intensidade, entenda isso, a sua intensidade, a sua insistência no pedido a Deus vai romper e vai gerar o milagre que você precisa. Amém? Vamos suplicar? Amém? Aumente, irmão, meu amigo,
você que está nos acompanhando, aumente a sua intensidade, aumente a sua insistência no seu pedido a Deus para lhe ajudar. O salmista diz: sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, ou seja, um coração quebrantado, não o desprezarás, ó Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer que aquele que pede, recebe. Porque tem um pedido com fé, que vem de um coração insistente, persistente, intenso, um coração cheio de fé, na total dependência dele. O profeta Isaías diz: porque assim diz o alto. Eu abri o culto lendo essa passagem. Assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no altar e santo lugar, mas habito também contrito e abatido de espírito. Deus habita nos altos céus, mas Ele também habita aqui, na terra. Amém? Ele habita na minha vida, Ele habita no meu ambiente problemático, confuso, num coração abatido, num coração contrito. Para quê? Para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Aleluia. Vivificar é o novo ânimo de Deus. Vivificar é o novo alento de Deus sobre a nossa vida. Então nós aprendemos a suplicar, a nos quebrantar na presença do Senhor, as nossas lutas. E pedir para Deus: venha, Senhor, na sua habitação. Venha, Senhor, nos nossos problemas. E Ele virá vivificar o coração do contrito e do espírito que está abatido. Ei, irmão, hoje, Deus está trazendo um novo ânimo para você. Amém? Há uma atmosfera aqui, há uma palavra para o seu coração nesta noite, nesse momento. Deus está trazendo sobre o seu coração um novo ânimo, um renovo do céu. Deus está trazendo para os nossos corações nessa noite um novo alento. Você quer? Amém? Coloca a mão no seu coração, diz: Deus, renova o meu ânimo nessa noite, renova, me traz um novo alento. Ah, Jesus, que a Tua presença venha me vivificar, me renovar. Ah, Senhor, renova o meu coração, invada o meu coração. Também para viver uma vida com Deus, saiba que o milagre surge no contratempo. Veja essa passagem, olha o contratempo aqui, diante da passagem de Jesus por aquele caminho. Nisso uma mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragias, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto. Jesus estava indo para a casa de quem? De Jairo. O propósito de Jesus era encontrar uma menina que estava morta. Mas nesse caminho, houve um contratempo. E essa mulher, com essa enfermidade, encontra Jesus. E Jesus, ele aceitou o convite de Jairo para ir lá e resolver o problema de Jairo. E ele estava a caminho. Mas nesse percurso, um contratempo. Uma mulher de 12 anos, doente, que já havia gasto tudo, diz a palavra. Tudo que ela já tinha gasto com os médicos. Eu imagino o sofrimento daquela mulher. Todos os tipos
de rejeição, de preconceito, porque uma mulher nesse estado, ela era considerada impura, por isso que ela não toca em Jesus. Uma mulher impura, nesse contexto, nessa cultura ali, ela não poderia tocar em ninguém. Por isso ela não toca em Jesus, ela toca na veste de Jesus. Tamanha rejeição que ela estava. O problema que ela estava enfrentando. Há 12 anos com esse sofrimento. Mas bastou um toque. E nesse contratempo, que Jesus estava indo ali para a casa de Jairo, houve um contratempo. E o contratempo foi o toque dessa mulher, que também estava enfrentando um problema. E esse toque, um simples, um humilde toque, nas vestes de Jesus, para que a sua enfermidade pudesse ir embora. E esse toque, irmãos, era um toque revestido de fé. Sabe, irmãos, muitas vezes nós passamos cultos, reuniões, oração após oração. Estamos como a multidão que seguia Jesus, esbarrando nele, mas sem jamais dar um toque de fé em Jesus. Você entende isso? Você entende? Por vezes, palavras são proferidas aqui. O ambiente é propício para o milagre, para você tomar posse, mas por vezes, parece que você está em Nárnia. Você está aqui, mas seus pensamentos estão lá, no trabalho, em alguma coisa que você precisa resolver, numa situação. Mas Jesus está aqui, irmãos. Você crê nisso? Você crê que o Espírito Santo de Deus está aqui? Jesus está passeando aqui, mas o que você precisa é um simples toque de fé, dizendo: Deus, eu acredito, eu creio, eu recebo, eu quero, eu me aproprio de tudo aquilo que o Senhor tem para dar para a minha vida nesta noite. Diga: Senhor, eu quero me encher de ousadia, para que sempre eu possa, em todo momento que eu tiver um encontro com Ele, como este, pela fé, eu posso tocá-lo e sentir dele o fluir, a virtude, o poder para minha vida. Pode parecer um contratempo para os desesperados ao meu redor, mas para mim é a sublime graça de Deus na minha vida. Amém? Porque é um toque de fé, meu irmão. Simples toque de fé. Pode parecer até um gesto sem sentido, mas é o momento do milagre. É o momento da cura pela fé. Se eu tocá-lo, sempre, em cada encontro com Jesus, em cada encontro com Deus, então eu jamais serei o mesmo. Você crê nisso? Você crê? Então é um convite. Toque, tenha um toque de fé em Jesus. Tenha. Quantas vezes você esteve tão perto? Quantas oportunidades você teve de poder tocá-lo? E você simplesmente deixou passar a oportunidade. Então seja determinado a dar um toque de fé em Jesus. A cada encontro. Nesta noite, como? Através dos louvores. Porque Deus habita no meio dos louvores. Dê um toque de fé no meio dos louvores, nas orações. Um toque de fé diante da palavra de Deus. Um toque ao Senhor. Aleluia. Sabe,
onde Jesus está, há um amor ativo, agindo. Onde Jesus está, algo está acontecendo. E algo está sendo derramado, onde Jesus está. Assim como naquele ambiente, naquela passagem, naquele caminho onde Jesus encontra aquele homem desesperado por sua filha e aquela mulher precisando de um milagre. Havia um amor ativo de Jesus, misericórdia e graça sendo derramado. E quando nós fazemos esse convite a Jesus para fazer parte dos nossos problemas, Ele vem, quando com fé o tocamos, então dele nós recebemos o poder que nós precisamos para viver, o novo ânimo, o renovo dele. Por isso que o amor de Deus por nós é um amor ativo. Sim ou não? Tem um amor que tem ação. Qual foi a ação? Ele deu seu Filho Jesus Cristo para morrer por nossos pecados, pela nossa vida, por cada um de nós, no nosso lugar. Ele deu seu Filho por nós, um amor ativo, para que nós pudéssemos ter vida. Foi agindo na morte de cruz que nos amou até o fim. Foi se entregando por mim e por você que nos mostrou que Ele nos ama, não apenas de falar, de palavra, mas de agir. E o amor de Deus, ele tem dois agentes de ação aqui. Um chama misericórdia e outro graça. A misericórdia é a ação de Deus para nos salvar, movido pela sua compaixão, pelo seu amor, pela sua bondade. E a graça é a ação de Deus também, para nos salvar, sabendo que nós, cada um de nós, não merecemos. Você entende isso? Deus está esperando um convite seu, para mostrar para você, que Ele tem, sim, um amor ativo pela sua vida. Entenda isso. Um amor cheio de graça e cheio de misericórdia, e que está sendo derramado sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, neste dia, nesse momento. Você crê? A misericórdia e a graça, esse amor, essa ação ativa, está sobre nós, teus filhos, amém? Ah, irmãos, isso é um privilégio, isso é um fortalecimento na fé, como foi na fé desse homem. Eu imagino Jairo, nessa hora desesperada. O evangelho mais detalhado lá em Marcos diz que Jesus parou, que Jesus perguntou, que Jesus identificou. Quantas coisas que Jesus estava agindo ali. E Jairo com a sua filha morta, esperando ele ali ao lado. Esperando Jesus resolver um contratempo ali. Pensa na emoção de Jairo, na aflição de Jairo. Talvez Jairo estava, Jesus, resolve logo esse BO aí, que eu preciso de um milagre na minha casa. Imagine. Mas eu entendo que esse momento, esse contratempo, esse amor ativo de Jesus, foi um grande incentivo para a fé dele. Por quê? Porque ele viu ali Jesus operando o milagre na vida daquela mulher. Então, ele pôde falar, esse homem cura, e ele vai curar, e ele vai lá na minha casa, e ele vai curar a minha filha, e ele vai salvar a minha filha, e ele vai ressuscitar a minha filha. Você entende isso? Você entende isso? O milagre de Deus na sua vida, entenda isso, vai motivar outros a buscar o milagre também. Como Jairo, aquele milagre acontecendo na vida daquela mulher, o motivou para que Jesus
para que ele acreditasse que Jesus poderia fazer um milagre na vida dele também. E é assim que vai acontecer na sua vida, amém? Você crê? O milagre de Deus na sua vida motivará outros a buscar o milagre também. Sabe? Quando Deus começa a agir, fazer coisas grandiosas na sua vida, as pessoas mais próximas da sua família, do seu ciclo de relacionamento, falar: eu quero também esse Deus, eu quero para mim, porque esse é uma fé contagiante, você entende? É uma fé que contagia, a sua fé contagia a minha fé, e assim nós vamos ver, o milagre de Deus fazendo na sua vida, então me motiva para que eu encontre, para que eu tenha certeza que Deus também fará na minha vida. Você entende isso? Nesse contratempo, esse tempo que você está esperando a resposta, talvez você está esperando uma direção, entenda que é para fortalecer a sua fé, motivar a sua fé, o exercício para a sua fé ficar forte, inabalável. Então você precisa continuar orando, continuar buscando, continuar acreditando, porque a promessa com certeza vai acontecer, virá sobre a sua vida. Continue. Para viver uma vida com Deus, nós devemos prosseguir em fé. O texto diz no versículo 23, interessante, né, esse texto. Depois Jesus foi para a casa do chefe religioso. Depois que Jesus curou aquela mulher, então, diz o texto que quando viu o que estavam tocando música de enterro, algumas versões são diferentes, mas é o mesmo sentido, e viu a multidão numa confusão geral, disse: saiam todos daqui. E a menina não morreu. A menina não morreu. Jesus disse: a menina não morreu, saiam todos daqui, ela está dormindo. E aí todos começaram a caçoar dele. Esse texto aqui, quando fala que os que estavam tocando música de enterro, por quê? Porque nesse contratempo, quando Jesus estava operando um milagre na vida daquela mulher, depois no processo de Deus estar caminhando ali para a casa de Jairo, mas a prática, a cultura era essa forma. Os cantores contratados, porque quando já havia alguém que estava morto, não só os familiares, os amigos, mas também alguns cantores contratados, ou seja, eles eram os que clamavam ali, eles lamentavam ali, ou seja, eles eram pagos para chorar. Então eu entendo porque eles começaram a caçoar. Porque, com certeza, eles não queriam perder a sua diária, né? Eles não queriam perder a sua diária do recebimento, por estar ali já lamentando a morte de uma menina. Os cantores da lamentação, eles estavam ali. Sabe, irmãos, riram dele, riram de Jairo, riram de Jesus, riram daquela situação, acredite. Já debocharam da sua fé alguma vez? Sim ou não? Ou só da minha? Eles riram de Jesus, diz o texto, caçoaram dele, zombaram de sua fé e determinação ali, mas nada impediu que o milagre acontecesse ali, porque Jesus disse: saiam daqui, porque a menina não morreu, ela está dormindo. Ah, irmãos, vão rir de você na sua caminhada de fé,
vão zombar de você. Talvez as pessoas tão mais próximas de nós, que não caminham na mesma fé que nós. Não é verdade? Quantas risadinhas, quantos olhares, quantas conversinhas. Ah, vai lá na igreja de novo? Ah, vai. Está acreditando na Bíblia agora? Ah, você vai acreditar agora na palavra daquele pastor? Muitos vão rir de você. Muitos vão zombar da sua fé. Mas isso não vai impedir que Deus use a sua vida como um canal de bênção, de milagre para outras pessoas. Nada impedirá que a vontade do Senhor seja estabelecida na sua e na minha vida. Amém? Jesus vai dizer: saiam daqui, porque o milagre já chegou. Nada impedirá. Agindo Deus, diz a palavra, quem impedirá? Quem impedirá? Sabe, muitas vezes, muitas pessoas, elas desistem da sua caminhada com Deus, dos seus sonhos, dos seus alvos. Abandonam os seus projetos, perdem as suas forças, porque pessoas estão debochando dela, rindo dela, são colocadas embaixo de jugo, mas ali ninguém podia pôr Jesus embaixo de jugo nenhum, porque ele não se intimida com riso e com deboche, com zombaria. Porque, irmãos, existem sim os debochadores da nossa fé. São os agentes da descrença. Você encontrou já alguém assim? Os opositores da bênção. Cuidado, cuidado. Não empreste o seu ouvido a esses zombadores da fé. Não dê ouvido aos incrédulos. Continue crendo naquele que diz: saiam, porque há um milagre acontecendo aqui. Aleluia, aleluia. Desacreditaram ali de Jesus, mas ele não parou. E ele nem deu ouvidos. Na verdade, ele mandou sair, os retirou da sua presença ali, e continuou firme no propósito que ele tinha para aquela família. Quem você precisa mandar sair hoje, em fé? Quais são os zombadores da sua fé? Os opositores da sua bênção? Daquilo que você tem buscado, o propósito que você tem buscado para Deus. Quem são eles? Peçam para sair em nome de Jesus. Hoje, retirem. Tem pessoas que você precisa retirar dos seus relacionamentos, de amizades, para você continuar no propósito, para que você possa continuar recebendo o milagre de Jesus, a promessa de Jesus na sua vida. E nós devemos, irmãos, aprender essa lição com Jesus, porque quando nós fomos desacreditados, não importa, nós vamos seguir, não vamos dar ouvido. Quando caçoados, nós vamos continuar. Quando zombarem de nós, nós vamos continuar marchando. Os pranteadores, os lamentadores estiver rodeando, nós não vamos dar ouvido. Nós estaremos firmes, crendo. Por isso, Deus está dizendo para você, nessa noite, para você que está me ouvindo, suporte as ofensas, suporte as ofensas, mantenha a esperança e continue firme em Jesus. Amém? Amém?
Aleluia. Irmãos, somos o povo que crê. Amém? Estamos firmes, crendo. Ninguém poderá zombar da nossa fé. Isso não vai fazer com que eu pare. Não vão nos conseguir parar. Amém? Você crê nisso? Somos o povo que crê. E pela fé nós vamos vencendo. Nós somos dos que não retrocedem, mas nós somos daqueles que avançam, que prosseguem em fé. A fé, ela vai nos curar, amém? A fé nos libertará, a fé nos salvará, a fé nos abençoará. Continue crendo, continue crendo. Faça um exercício antes de você dormir nessa noite. Leia Hebreus capítulo 11. Leia Hebreus capítulo 11 sobre fé. Entre nesse ambiente de fé e não da razão. No ambiente de fé e não da razão. Alinhe seus pensamentos com os de Deus e não com as vozes lá fora, os zombadores da nossa fé, os caluniadores da nossa fé. Não entre nesse ambiente de fé. Para viver uma vida com Deus, quinto e último princípio. Lembre do que Jesus está fazendo no caminho. Lembre disso. O texto diz que depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão, e ela se levantou. Sabe? Que cena aqui, irmãos, você consegue imaginar? Que cena aqui está acontecendo nessa casa, na casa de Jairo? Um quarto simples, ali talvez alguns tecidos em voltas de cedo, uma casa simples, uma cama simples, uma menina ali deitada sem vida naquela cama, sem movimento nenhum. Imaginem o desespero ali, o vazio naquele lugar, estava impregnado naquele ambiente. Mas Jesus entra naquela casa e ele diz: Talita cumi. Ou ele diz: criança que renasce. Ele diz: essa menina vai se levantar. Então a menina se levanta e está viva. Aleluia, aleluia, meu irmão. Que ambiente de milagre poderoso. E essa última notícia que eu quero dar essa noite, para lembrar a sua fé, é que o nosso Deus, Ele é tão poderoso, Ele é tão poderoso, que Ele é capaz de ressuscitar os mortos. Ou seja, nada é impossível para o agir de Jesus Cristo. Aleluia, você crê nisso? Você crê? Talita cumi. Criança que renasce. Menina, levante. Jesus está falando com você nessa noite, meu irmão. Deus está te trazendo um novo ânimo. Fique de pé. Fique de pé. Nesse momento, Deus está dizendo: ei, levante. Levante, levante os seus olhos para os céus, levante o seu ânimo, renove a sua esperança, porque Jesus, Ele quer trazer vida, assim como Ele trouxe vida para aquela menina. Ele pode ressuscitar os seus sonhos, Ele pode
reavivar os seus projetos, porque Ele venceu a morte. O que é impossível para Ele? Nada. E Ele continua fazendo milagre no caminho, no seu caminho, na nossa jornada, na nossa caminhada de fé. Haverá contratempos, mas Ele estará continuando, fazendo, operando milagres, para que a sua fé continue viva, revigorada, renovada, para que o teu milagre aconteça também, para que a promessa seja cumprida na sua vida. Entregue esse caminho